Olá, hoje faremos a medição de materiais dielétricos obtendo a sua tensão de ruptura do material. Como você pode observar, usaremos o gerador de tensão, multímetros para nos auxiliar e teremos 6 amostras para testar. Como você pode ver, o experimento será composto de 2 capacitores, sendo que o material dielétrico ele vai ser colocado no meio dos dois. Ligaremos então no capacitor o jacaré vermelho para o positivo e colocaremos o amperímetro em série com o capacitor e o gerador de tensão no negativo. Este experimento consiste basicamente em observar a leitura do amperímetro cada vez que se aumenta a tensão no gerador de tensão. Considerando que em algum momento ocorrerá a ruptura dielétrica do material, ou seja, o campo elétrico vai ser tão intenso de tal forma que o isolante passa a conduzir cargas. Considerando que há um dispositivo de sobrecorrente instalado, temos que, quando ocorre a ruptura, a tensão do gerador de tensão e a leitura do amperímetro vão a zero. Nesse momento, marcamos o ponto de ruptura e assim mostramos os nossos resultados. A condução de corrente no dielétrico utilizado basicamente se dá com a ruptura dielétrica do material, que no caso ocorre por polarização, onde a parte positiva do gerador ele atrai os elétrons do material dielétrico e assim cria uma diferença de potencial que posteriormente pode possibilitar a passagem de cargas elétricas. Para uma dada amostra de um determinado dielétrico, observamos o comportamento da corrente em função de tempo quando colocamos a tensão próxima de sua ruptura. O que acontece é que não ocorre ruptura. No caso, a ruptura demoraria muito, isso aconteceria quando t tendesse a infinito. Usando a mesma amostra, só que molhada, percebemos que a ruptura ocorre muito mais rapidamente. Isso devido aos íons da água que facilitam o processo de polarização da nossa amostra, permitindo assim a passagem de cargas elétricas. Em todas as amostras, obtemos que a amostra 2 obteve a ruptura com maior nível de tensão e a amostra 3 com a menor tensão. Isso pode se justificar por conta do material e também pela área do material dielétrico. Da forma como foi elaborado o experimento, não é possível medir diretamente com o multímetro a tensão dos eletrodos. Isso porque a tensão gerada é maior do que a suportada pelo multímetro. Nesse caso, a medição poderia ser feita usando um divisor de tensão com uma relação conhecida, como é usado nas pontas de alta tensão, como mostramos a seguir. Agora seguem os gráficos obtidos. Com os dados obtidos, podemos observar que para a amostra 4, a tensão de ruptura do material dielétrico quando este estava seco é por volta de 4,6 kV, enquanto ele molhado é 1,8 kV. A justificativa para este fenômeno é que os íons da água, por estarem soltos, facilitam o processo de polarização do dielétrico, de tal forma a diminuir a constante K como é observada. Para a amostra 6, coletamos dados de tensão e corrente, de tal forma que variamos a tensão de 0 até essa ruptura e posteriormente da ruptura até 0 obtendo os seguintes gráficos. Considerando que o fator de dissipação está relacionado com reatância capacitiva e uma resistência, pois o sistema nunca é ideal, ou seja, sempre há uma resistência contida no componente, temos um determinado fator de dissipação, que nada mais é do que a tangente a menos 1 do ângulo de perdas desse dispositivo. Tendo isso em vista, podemos relacionar o fator de dissipação D com a condução de corrente do dielétrico utilizado, de tal forma que quanto menor D, melhor vai ser a característica do dielétrico. Isso porque ele consegue armazenar energia por muito mais tempo.